Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Dessa vez e pela primeira vez no estúdio. E é com muito prazer que hoje eu vou estar falando com a Marcela. A Marcela, ela vai se apresentar logo mais para vocês. Mas a Marcela fala muito sobre terapia de aceitação e compromisso, a famosa ACT. E a gente vai ter um papo muito legal agora e vai estar conversando sobre ACT, sobre aceitação, sobre valores, sofrimento, várias coisas. Então, primeiramente, queria te agradecer, Marcela, por estar tirando tempo, vim de Novo Hamburgo para Porto Alegre, para a gente estar realmente conversando aqui. Então, primeiramente, obrigado. Imagina, Léo, não tinha como não vir assim pessoalmente, né? Assim, um pouquinho longe, mas não tanto. E é um prazer enorme para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite, ainda mais para um assunto que eu gosto tanto de falar, né? Falo muito sobre isso na internet, então, um prazer enorme estar aqui. Ah, que legal, que legal. Fico muito feliz e ao menos a viagem ela não é tão longa, né? Como tu mesmo falou. Uma horinha a gente Não, o resolve. sofrimento valeu a pena. Exato, exato. De novo, uma vida sem sofrimento, será que ela existe, né? A gente já Exato. começa a se questionar em relação a isso. Mas para a gente começar, então, o nosso podcast aqui de hoje, para começar o Lendo Mentes contigo, Marcela, queria que tu te apresentasse, então, para algumas pessoas que talvez não te conhecem. De onde tu veio, como tu chegou aonde tu chegou. Fala um pouquinho da tua trajetória pra gente. Bom, então, eu comecei me interessando mais por TCC, Uhum. né? Então, assim, na época da faculdade, eu estava muito dentro do TCC, nos congressos Weiner, Uhum. tudo, te conheço dessa época. E aí eu comecei a atuar com o TCC, só que nessa época os meus supervisores começaram a falar muito de terapia do esquema. Uhum. E aí eu comecei a estudar também terapia do esquema, comecei a atuar também com terapia do esquema, e eu estava muito dentro do mindfulness também, né? Aham. Dentro dos estudos de TCC, terapia do esquema, fazendo grupos de mindfulness. Uhum. E aí toda a minha trajetória durante a faculdade foi na terapia cognitivo-comportamental, com a terapia dos esquemas e me aprofundando em mindfulness. O Uhum. meu TCC da graduação também foi sobre a química esquemática, Ai, que né? legal. E assim, os Bem de resultados casal, né? bem de casal, é. E aí os resultados do meu TCC deu assim o quanto a privação emocional puxa privação emocional, Uhum. né? Então assim, deu associações bem importantes. E em função disso eu comecei a querer pesquisar de que forma talvez o mindfulness poderia ajudar nisso, assim, nas Uhum. pessoas a poderem entrar mais em contato consigo mesmas e de que forma isso poderia impactar a intimidade, construção do vínculo. Uhum. E aí eu fui para o mestrado, e aí eu estudei mindfulness dentro da conjugalidade, o papel disso na construção da intimidade Que e legal. a facilitação nas estratégias de resolução de conflito, né? Uhum. Então, como eu poder entrar em contato comigo mesmo facilita eu entender o outro, né? E isso nos ajuda na criação de vínculo, a resolver conflitos. E aí, nessa época que eu estava estudando mais sobre mindfulness, o mindfulness, para quem não sabe, é o pano de fundo da terapia de aceitação e compromisso, Uhum. né? Uhum. Daí eu comecei a me interessar muito pelo mundo das contextuais, que tem toda essa pegada de aceitação, de Uhum. abertura, de flexibilidade psicológica. E aí eu decidi entrar na especialização de terapias contextuais. Ai, que legal. E aí fiquei, né, apaixonada, assim, isso fez muito sentido com a minha Te achou, prática. assim. Me achei muito e não invalidou o que eu já estava estudando, né, sobre terapia dos esquemas, principalmente, assim, eu acho que de alguma forma consegui conectar várias coisas, ampliou o olhar para outras coisas também, então é aqui que estamos hoje. Ai, que legal, que legal. E só falando pra vocês, pessoal, o esquema de privação emocional, ele tá relacionado a esse filtro da realidade onde eu vou perceber por aprendizagens e pela falta das necessidades não supridas, é essa sensação de que as outras pessoas não vão conseguir me suprir emocionalmente da forma que eu preciso, né? Então, até a gente entendendo como isso também realmente entra nos relacionamentos e como isso pode estar evoluindo. E quando tu fala de mindfulness, a minha cabeça já vai direto pro livro de terapia do esquema with mindfulness, né, que é bem legal. E eu acho que tu também, quando tu diz isso, que um não invalida o outro, eu penso sempre nessa veia mais integrativa que as psicoterapias, em especial as psicoterapias cognitivas, elas estão tendo ultimamente, né? Sim, com certeza. Até, né, as terapias baseadas em processo, então acho Uhum. que tudo é muito bacana. Show de bola. E daí eu te pergunto assim, para quem não conhece, o que que é a ACT ou o que que é a terapia de aceitação e compromisso? Como é que tu explicaria o que que é essa abordagem psicoterapêutica? A ACT, né, ela é um modelo transdiagnóstico que ela é Uhum. voltada para o desenvolvimento de flexibilidade psicológica. Uhum. E aí a ACT ela vai trabalhar muito com base na aceitação, como o nome mesmo já diz, e no compromisso com valores. Então a ACT ela é uma abordagem não para redução da dor,
mas sim para promoção de vida. Então, ela é muito voltada para conectar a pessoa com uma vida significativa, abrindo espaço para aqueles sofrimentos que valem a pena, como a gente Uhum. brincou aqui, né? Não, que legal. E quando tu fala isso, eu já vem na minha cabeça uma das coisas que eu sempre falo com os meus pacientes, né? De que a vida, ela também envolve desconforto. E a terapia, às vezes, é um desconforto importante para a gente realmente chegar em lugares ou a gente se sentir de uma forma que a gente realmente quer se sentir, né? Então, muito legal ver como isso pode estar realmente se alinhando. E daí, assim, a gente tem a ACT, como tu tá me falando, pra isso, né? E daí eu queria já. Isso que eu já sei, tá? Mas daí eu acho que é legal da gente estar falando com o pessoal. Por que ACT? Porque a gente fala em português mesmo o termo em inglês, né? Que é Acceptance and Commitment Therapy. Por que ACT? Porque a gente torna brasileirado nesse Não, por que que a sentido? gente deixa no verbo, né? Porque Ah, o entendi. Reis, que é Tá, o desenvolvedor, entendi. ele gosta da ideia do verbo Entendi. act, de Ah, atuar, né? sim. Porque tem tudo a ver com agir, né? Uhum, Então, a arte, ela é uma abordagem que vem da raiz comportamentalista. Isso também é uma uhum, coisa que muitas pessoas não sabem, né? E ela vem nessa ideia de que a gente não precisa mudar a mente. Que a gente uhum, mudando a nossa relação com a vida e com o contexto, então mudando as nossas ações perante a vida, isso pode ter um impacto também na maneira como a gente enxerga, vê as coisas, na maneira como a gente sente. Então a arte tem muito esse olhar voltado para mudança de ações, mudanças de comportamento em contexto. uhum. Então sai um pouquinho daquela visão mais cognitivista É, padrão de reestruturação exatamente. cognitiva. Exatamente. Por isso que é considerada também a terceira onda, a gente vai ouvir falar aí, Uhum, né? Porque vai ter essa ênfase maior no contexto e não tanto entendendo a cognição como um problema, né? uhum, uhum. E daí eu te pergunto, no que a gente vai trabalhar ACT? Ou seja, para quais psicopatologias, para quais demandas, onde a gente usa ACT? Porque se a gente for olhar no Instagram, o pessoal que trabalha com ACT tem muitos estudos, né? Sim. Mas para que a gente principalmente vai trabalhar com ACT? Assim, resumidamente falando, a ACT ela tem esse objetivo de flexibilidade psicológica, né? Então Uhum, a ACT ela vai ajudar muito, ela vai ser muito efetiva em casos que envolvem inflexibilidade psicológica, né? Então assim, a gente vai ver demandas de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, dor crônica, né? Tem muitos estudos sobre dor crônica também. Então casos que a gente vê que envolvem, por exemplo, muita esquiva experiencial, uma uhum, fusão cognitiva muito grande. Por isso que a gente fala que a arte ela é uma abordagem transdiagnóstica. Ela vai entender quais são os processos psicológicos por trás dos transtornos psicológicos, né? uhum. Para a gente poder atuar. Então, resumidamente falando, seria inflexibilidade psicológica a resposta, né? E eu acho que faz muito sentido quando a gente pensa nas discussões que a gente tem atualmente sobre psicopatologia, né? Com esse overlapping de sintomas, ou seja, se tu pegar os critérios diagnósticos da depressão, pegar os critérios diagnósticos de ansiedade generalizada, se tu olhar os critérios, eles são muito parecidos. Sim. E quanto a gente vê na nossa prática clínica, pacientes que eles realmente têm muitos As sintomas e a comorbidades, comorbidade vira enfim. regra, né? Exatamente. Mas muito legal, né? Pensar nessa visão mais transdiagnóstica que também é um movimento das psicoterapias como um todo, né? Exato. Ao menos é o que a gente também almeja, Uhum. pensando até nessa compreensão sobre o que é a saúde mental, né? O que a gente está buscando por saúde mental e bem-estar. E daí, assim, tu explicou um pouquinho do modelo teórico. Mas o que é aceitação e por que a aceitação é tão importante? Bom, a aceitação tem a ver com a abertura. Inclusive, tem alguns livros, quando a gente fala aceitação, as pessoas às vezes pensam assim: ah, é uma postura muito conformista, né? Então, Resignada, eu tenho que baixar a cabeça, então, e vitimista. aceitar tudo que acontece de ruim, né? Não me movimentar em direção à vida. Então, as pessoas, elas relacionam muito isso, né? Aquela, aceita que dói menos, né? Uhum, uhum. E aí, aceitação, alguns livros falam, a gente pode substituir pela palavra abertura. Eu gosto Tá. muito, assim, dessa palavra. Inclusive, se a gente for resumir flexibilidade psicológica, a gente vai falar de abertura, presença e compromisso, Legal. que vão resumir ali os processos do Hexaflex, do modelo Uhum. de flexibilidade. Então, eu gosto de falar de abertura justamente porque a gente entende que a aceitação tem a ver não com a gente aceitar com tudo que acontece na nossa vida externamente e baixar a cabeça, mas sim com a gente aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Ter abertura principalmente porque envolve o sentir e o pensar.
Então, muitas vezes a gente precisa aceitar que a gente vai ter alguns desconfortos, medos, pensamentos difíceis, a gente vai ter frustrações, inseguranças, mas o fato da gente sentir isso não significa que a gente tenha que parar de agir, né? A gente pode se abrir para que isso nos acompanhe na nossa vida. E aí entra esse outro tópico, assim, né, Léo, que o quanto a nossa cultura, ela é muito voltada para o bem-estar, né? Então, muitas vezes as pessoas entendem que o sentir um desconforto é um problema a ser resolvido, né? Então, aí que entra esse conceito de aceitação. Eu me abri para o que eu sinto, mesmo que seja difícil, desconfortável, e agir em direção ao que é importante para mim. Então, a aceitação dentro da arte, ela vai estar sempre conectada com valores. Não é um aceitar por si só, é um aceitar em prol de algo que é importante para mim. Até porque se a gente for olhar para bem-estar, na grande maioria das concepções que a gente vai ver teóricas, não envolve a falta de um mal-estar. E também, de novo, como a gente vai fazer uma comparação entre bem-estar e mal-estar, se a gente também não leva em consideração que vão existir coisas que não são fáceis, né? Exato. Porque a vida, daí entra naquelas questões, e até eu vou te perguntar, bom, a vida é injusta, por que eu tenho que aceitar isso? E daí eu te pergunto, se a vida é injusta, ou seja, existem injustiças, será que daí não é a questão, em vez de aceitar, ter abertura para compreender isso? Exatamente. É porque o sofrimento, a gente entende que não tem como a gente eliminar a dor da vida, não tem como a gente eliminar os obstáculos, as injustiças que acontecem, né? A nossa própria história de vida. A gente não escolhe as coisas que acontecem, mas a gente pode escolher aí como a gente vai reagir a isso. Então, aí que mora esse conceito de aceitação. Eu me abro para aquilo que eu posso mudar. Tem até não sei se tu conhece, a prece da serenidade. Eu já ouvi falar, mas Já ouviu falar? Não sei de cabeça. Eu assim. não me lembro muito bem de cabeça, assim, mas é mais ou menos assim. Me dei serenidade para aquilo que eu não posso mudar e força para aceitar as coisas. Sabedoria para entender. Saber o que eu posso mudar, o que eu não posso, e sabedoria para discernir os dois. Perfeito. É mais ou menos assim. Perfeito. E fundamental, né? Porque é aquela lógica. Tem um problema? Tem. Esse problema tem solução? Sim ou não? Se tiver, vamos trabalhar a partir dessa solução. E se não tiver, como eu vou lidar com isso? Exato. Até emocionalmente, de como eu vou acolher o que eu tô sentindo e o que tá acontecendo comigo, né? Nesse contexto. E acho muito importante tu trazer isso, porque realmente, uma das perguntas que eu tinha aqui para te fazer é qual a diferença realmente, né, de uma aceitação e resignação? Porque resignar, a gente vai estar olhando para essa coisa de tipo, não tem o que fazer, é isso aí mesmo. Sim. Como é que tu discriminaria? Acho que tu já explicou um pouco, mas se a gente tivesse que olhar um pouquinho mais especificamente para isso, como é que tu faria essa distinção entre um e outro? A resignação, ela tem mais a ver com uma passividade, um conformismo no sentido da gente deixar de agir. E a gente bem falou aqui, né, que a arte tem a ver com agir, com a gente assumir o protagonismo das nossas vidas, né? Então, eu vou contar uma metáfora para vocês aqui agora, que acho que vai fazer mais sentido. Ela vai me colocar agora para testar isso aqui. Vamos lá, Léo. Então, isso aqui, né, não sei se o pessoal conhece isso aqui é uma coisa, né, do tempo dos nossos pais lá, né? Uma armadilha de dedo chinesa. Tu quer fazer? Faz, tu que sabe, tá? Tu que controla aqui. Bom, eu vou fazer então, sabe por quê? Porque como ela é de papel... Sim, depois a pessoa quebra. Ela já é meio sensível. Mas olha só, gente, eu fiz essa armadilha chinesa de papel porque eu não encontrei para comprar. Mas normalmente elas são de plásticos mais resistentes. Mas qual que é a ideia da armadilha chinesa? Quando a gente coloca os dedos aqui, ó, a gente diz pra pessoa, tá, ok, agora tira os dedos dessa armadilha. A primeira reação da pessoa é puxar, né, pra tentar tirar os dedos. Eu não vou fazer com muita força aqui, porque senão ela rasga como ela é de papel. Mas a nossa primeira reação é tentar sair dessa armadilha puxando os dedos pra fora, certo? E vocês veem aqui que quando eu puxo os dedos pra fora, ela fica mais limitada, mais inflexível, olhem só. Ela te prende. Ela me deixa mais presa ainda, né? E olha o que curioso, quando eu paro de puxar para os lados, né, quando eu interrompo essa luta com os dedos, quando eu vou, me aproximando, dando abertura, chegando perto um dedo do outro, ela vai criando um espaço. E aí, então, eu vou conseguindo tirar os meus dedos daqui. Então, eu acho muito legal, né, essa metáfora da armadilha chinesa, porque ela vai nos falar justamente sobre aceitação.
vai falar o quanto às vezes a gente tenta lutar, a gente tenta fugir daquilo que é difícil, seja os problemas que acontecem na vida, seja os nossos próprios obstáculos internos, aquilo que a gente sente e pensa. Só que quanto mais a gente luta para tentar consertar, para tentar não ter isso, mais presos a gente pode ficar. Né? Então, a abertura aqui, a aceitação, envolve a gente fazer as pazes com aquilo que é difícil. Eu digo que é trazer o medo, as memórias difíceis, a nossa própria história de vida, que vão ter capítulos difíceis, como companheiros de jornada, vão nos acompanhar na vida. Então, é justamente dar esse espaço para que a gente promova essa flexibilidade e isso não aprisione mais a nossa história. Para que a nossa história não seja sobre os medos que nos comandam, mas sim sobre os valores, aquilo que é importante na nossa vida. Que legal, e eu acho que até fica muito didático quando a gente consegue realmente visualizar e eu me lembro, na minha formação em terapia cognitivo-comportamental, eu tive uma aula sobre ACT, e se não me engano foi o Wilson Mellon que deu a aula, e ele trouxe realmente uma armadilha de dedo chinesa pra gente fazer, e como isso facilita, porque realmente também entra num lugar meio de invalidação, se a gente tenta dizer que não existem os problemas ou que os problemas eles vão desaparecer. Mas aceitá-los não quer dizer que a gente está negando eles, né? A gente aceita e vê o que a gente pode trabalhar a partir disso, né? Exatamente, é o aceitar e agir, né? Sempre em direção a algo importante para mim. Essa questão bem contextual da ação também que entra, né? Exatamente. Para eu fazer, às vezes eu não consigo fazer mudanças internamente no que eu sinto, no que eu penso, mas eu posso fazer mudanças externamente, né? O que eu vou fazer com a minha vida a partir disso? E daí eu te pergunto assim, como que a ACT, ela percebe, entende o sofrimento, porque tu já meio que pincelou um pouco, mas como é que é essa compreensão até teórica que a ACT vai ter sobre sofrimento e também sobre psicopatologia, né? Acho que sofrimento já falou um pouco, mas também sobre transtornos psiquiátricos. Bom, a ACT vai entender que a raiz do sofrimento tem a ver com as nossas tentativas de controlar a nossa subjetividade. E o que eu acho muito legal na ACT é que ela conversa muito com a cultura, né? Como ela é uma abordagem contextual, ela vai olhar muito para o contexto. Entender que muitas vezes é a cultura, o contexto, que faz a gente brigar com a gente mesmo. Então, a gente vive nessa cultura tanto da felicidade. Sabe os filmes da Disney que mostram o Felizes para Sempre, né? Assim, acho que agora eles já estão mais atualizados, mas melhorando, né? Existia uma ideia, assim, nos contos de fada, né? De que existe um momento que tu vai chegar na tua vida que tu vai encontrar a felicidade plena e tu não vai mais passar por dores e sofrimentos. Então, a gente vive numa sociedade que busca muito esse prazer a todo custo, essa felicidade a todo custo. E qual que é a questão aqui? A ACT também, ela tem a RFT, que é a teoria da cognição e da linguagem, que vai entender que nós, seres humanos, por a gente ter essa capacidade de linguagem, de pensar sobre o futuro, de planejar, de fazer comparações, a gente muitas vezes entra nessa armadilha de entender que se felicidade é o certo, tudo que é diferente de felicidade é errado. Meio uma dicotomia, né? Exato. Então, é isso que a linguagem faz com a gente. Cria regras, tenta encontrar coerência. Então, muitas vezes a gente olha, então, tristeza, raiva, medo como problemas a serem resolvidos. E aí que a gente entra em muitas vezes os quadros de inflexibilidade psicológica. Eu entro numa tentativa de fugir disso, de apagar isso, ou eu me colo em regras, que seria a fusão cognitiva de tem algo de errado comigo, porque o certo é ser feliz a todo custo. E aí a gente pode se afastar de valores, e aí a gente pode ter uma atenção inflexível de ficar remoendo o passado ou ficar pensando só em cenários futuros. Então, todos esses processos de inflexibilidade psicológica seriam justamente o alvo da ACT. Legal, legal. E daí vem até aquelas questões, né, de regras sobre emoções. Sentir raiva é errado. Eu não posso sentir ansiedade. Mas, bom, são emoções. Elas também nos orientam sobre o que está acontecendo com o nosso contexto e com a gente mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho muito bonito isso, assim, na ACT, né? Essa abertura para o sentir e entender que as emoções, eles nos dizem coisas muito importantes sobre o nosso contexto, né? Então, ao invés de entender que nós temos que ser máquinas, que a gente tem que produzir, que a gente não pode sentir. Tu sabe, Léo, que eu até fiz um Reels, que era assim, ó, eu pesquisando no Google. Como eu faço para parar de sentir ansiedade trabalhando 20 horas por dia, dormindo e me alimentando mal, pegando mais tarefas do que dou conta e ainda me exigindo perfeição?
E aí o Reels foi super compartilhado, enfim, acho que as pessoas se identificam muito com essa ideia, né? Então, além dessa cultura da felicidade, a gente tá Da numa cultura produtividade, né? da produtividade a todo custo, né? Que então as tecnologias dominam, então é como se a gente quisesse também robotizar as nossas experiências, a nossa subjetividade e brigar com esse nosso sentir. Então, esse seria o foco da ACT, né? O quanto o brigar com o sentir, a tentativa de controlar, é que nos afasta de viver uma vida significativa. É muito legal isso que tu traz, né? Porque realmente, se a gente analisar questões assim, bem socioculturais, a gente vai ver um push muito importante sobre essa produtividade realmente a todo custo. E a gente não tá falando aqui que é errado empreender e todas essas questões. Não, longe disso. Mas é entender que toda ação ela também tem um custo, né? Então, quando a gente está agindo de uma certa forma, a gente tem que entender o que que eu tô, às vezes, colocando de lado, ou até Exato. mesmo o que que tá acontecendo. E entender que, tipo, ok, eu vou ter dificuldades. Uhum. Bom, trabalhar 20 horas por dia, não dormir, não comer. Os psicólogos aqui não recomendam de jeito nenhum, tá, gente? De Sim. jeito nenhum. Se alimentem bem, tenham boas relações, façam atividade física. O simples, que é difícil de fazer, mas o simples bem feito Faz toda a diferença. sempre traz bons resultados. Exato. E tem uma coisa assim, né, Léo? Essa coisa da cultura da produtividade, essa coisa das escolhas. Acho que tu pontuou muito bem, né? As pessoas, às vezes, elas não querem lidar com as consequências das suas escolhas, com as Perfeito. perdas, né? Uhum. A gente mesmo citou esse exemplo que eu vim até aqui, Porto Alegre, de Novo Hamburgo. Eu enfrentei um trânsito ali, mas foi São um Leopoldo, tá, sofrimento. gente? São É. Leopoldo. Foi um sofrimento que valeu a pena. Mas então, assim, eu abdiquei de algumas coisas, de tempo, enfrentei trânsito, mas por um bem maior, assim, né? Uhum. Então, muitas pessoas às vezes confundem, porque na ACT a gente fala muito sobre uma vida baseada em valores. Daí as pessoas acham assim: quando eu encontrar meus valores, então eu vou ser feliz a todo momento, a minha vida vai ser sem sofrimento, sem dor. Mas não, né? Valores envolvem contato com desconforto também. Uhum. E às vezes a gente escolhe um valor e deixa um pouco de lado o outro. Então, essa coisa das escolhas, de bancar as consequências de cada uma das escolhas, também nos ajuda a adotar esse protagonismo nas nossas Uhum. vidas. É muito legal isso que tu fala, porque eu já ia entrar também, e acho que a gente vai falar sobre valores, eu acho que isso vai ser muito importante para a gente poder refletir sobre essas nossas ações e tudo mais. Quando tu fala isso, me vem na cabeça direto um canal no YouTube que eu adoro, que é o Yes Theory, que ele fala sobre a questão de busca o desconforto, no sentido de entenda que todas as tuas ações, se elas estão sendo direcionadas para alguma coisa que tu realmente deseja, vai demandar de ti que tu te esforce. E, consequentemente, exige um desconforto. Ah, vamos imaginar. Tô na academia. Para desenvolver músculo, vai gerar um desconforto. Mas faz parte. É, Sim. é o que que tu tá realmente colocando ali que vai fazer esse desenvolvimento. E daí eu te pergunto, assim, qual é o papel até para fechar da aceitação e ir para os valores que eu não que um ande separado do outro e longe disso, mas até de uma maneira mais didática aqui da nossa conversa. Qual que é a importância da aceitação na regulação emocional? Porque a gente fala muito, né, de o paciente vai para terapia, o que que a gente quer? Trabalhar uma regulação emocional. Mas isso às vezes fica tão dito e fica tão falado assim que fica meio perde-se o sentido do que a gente está falando. Uhum. Mas qual a importância da aceitação na regulação emocional? Sim. Nossa, eu adorei essa pergunta, achei ela ótima, porque acho que tem tudo a ver, né? Uhum, Porque quando a gente pensa em regulação emocional, a gente também tem que primeiro conhecer as nossas emoções, uhum, né? Então, se a gente ficar brigando o tempo inteiro com aquilo que a gente sente, a gente entra num processo de esquiva experiencial, ou seja, a gente tenta se afastar a todo custo daquilo que é difícil de sentir. E aí, que tipos de pacientes a gente vai ver em esquiva experiencial? Aqueles pacientes que nem sabem muito bem o que estão sentindo. Né? Tu pergunta o que tu tá sentindo agora, o que tu nota no teu corpo. Não sabem nem nomear, não sabem como as emoções se expressam, não entendem, né, o que é uma emoção, o que é outra. Então, tu acaba criando uma falta de familiaridade, uma falta de intimidade com o que tu sente. E uhum, isso é muito difícil daí para regular, porque para a gente poder regular, a gente precisa poder entender, reconhecer, para que então a gente não brigue
com aquilo que a gente sente. E aí, quando a gente fala de esquiva experiencial, essa luta interna vai criando um contexto como se as nossas emoções fossem uma ameaça. Então, por exemplo, eu sinto aqui um frio na barriga para gravar o podcast, né? Eu sinto um medo, mas se eu fico brigando com o meu medo, eu já instalo um campo de batalha, né? Sentir medo, tem uma briga dentro de mim, tem uma ameaça, então eu não posso sentir isso. E aí, quando eu fico achando que eu não posso sentir isso, eu crio mais medo ainda, né? Perfeito. E quando eu consigo acolher de, ok, eu tô com medo, porque é uma experiência importante pra mim, é uma experiência nova, faz sentido que o meu corpo tá me avisando que eu tô num cenário desconhecido, eu vou acolhendo isso. Então, isso faz todo sentido a gente poder relacionar com a regulação mesmo, fazer as pazes com aquilo que a gente sente. E eu acho muito legal quando tu fala isso, né? Fazer as pazes com o que a gente sente. Porque quando a gente pensa em regulação emocional, não é só, tipo, manejar as emoções para que elas fiquem quietinhas num canto. Às vezes é ficar com elas. Exato. Ficar com as emoções. Sim. E eu falo muito isso pros meus pacientes, eu tenho certeza que tu fala isso também pros teus Sim. pacientes, de fica com ela. Sim. Vê o que ela também tá te dizendo. Vamos colher a informação, porque é um input, né? Querendo ou não, é um dado. Pô, se eu tô sentindo ansiedade, eu tô sentindo ansiedade do quê? O que que tá acontecendo? O que que essa ansiedade tá me trazendo? Exato. E não só manejar, porque daí, de novo, a gente vai entrar. Tomar sorvete também pode entrar como uma estratégia de regulação emocional, mas eu não tô sentindo. Exato. Não aprendo também, né, a ficar e a lidar com esse sentir. Sabe que tu trouxe essa questão e é muito importante isso. Eu trabalho também dando supervisão, né? E muitos terapeutas vêm dizendo assim, nossa, meu paciente, ok, ele aceitou, mas daí ele me pergunta, tá, e o que que eu faço agora? Ou seja, às vezes as pessoas acham que a aceitação é um caminho para reforçar uma esquiva. Sim. Sabe? Então, assim, eu aceito só para parar de sentir. A aceitação, esse negócio aí, isso vai me ajudar? Então tá, eu quero aceitar para parar. E o aceitar não é parar, né? O aceitar é justamente para aquilo andar do meu lado, né? Para aquilo não tomar mais realmente esse protagonismo na minha história. Perfeito, né? E ficar com a emoção, a gente fala aqui e pode parecer muito simples, mas sejamos francos, né? É algo super difícil de fazer. Porque tu precisa primeiro entender o que é a emoção, poder ficar com ela e vai gerar um desconforto. E de novo, faz sentido a gente instintivamente não querer sentir desconforto. Tá meio preso no nosso cérebro isso de uma certa maneira. Mas é a gente poder reaprender isso também. Sim. E uma coisa, né, Léo, que nos ajuda muito, a gente fica muito focados em eliminar a dor, eliminar o desconforto, né, esquivar daquilo que é difícil, mas o que nos ajuda é olhar para o valor. Então, ao invés de eu ficar querendo tirar o medo, olha só, né, que bacana, eu tô aqui com o Léo, né, então poder olhar o que tem de valor presente. Eu trabalho muito com metáforas, a arte em si, né, trabalha muito com metáforas. Tem uma do copo d'água, tu já ouviu? Do sal na água? Do sal da água, não. Achei que tu ia falar de segurar o copo d'água assim. Não, é outra. É assim, ó. Até tem, enfim, terra na água, sal na água. Mas se eu colocar aqui um punhado de sal nessa água e misturar e te der pra te tomar, o que tu vai sentir? Vou achar meio salgada. Meio estranho. Um amargo, meio desconfortável, meio estranho, né? É estranho. Daí eu falo, Léo, tira o sal na água. Tu vai conseguir tirar o sal? Só fazendo uma reação muito química que não vai valer a pena. Exatamente. Mas como a gente pode fazer, eu não tô querendo dizer aqui que tu tem que tomar essa água desconfortável. Como talvez a gente pode fazer para essa água se tornar menos pior? Pelos meios tradicionais, assim. Deixa eu pensar. Bom, de É repente, difícil. De repente colocar alguma outra coisa ali que faça um saborzinho um pouquinho melhor. Ó, tu inventou uma derivação da metáfora. Acho que é válido. Qual que é a ideia aqui? Se a gente colocar essa quantidade de água salgada num recipiente maior, se eu colocar, diluir essa água em um pote maior, ela vai ficar diluída, né? Então, essa é a ideia. Às vezes a gente tem que diluir o desconforto, diluir a dor, ok? Eu tô com frio na barriga, mas qual que é o valor que dilui esse desconforto? Então, ao invés de focar em diminuir a dor, eu foco em aumentar a vida. Essa seria a ideia. Perfeito, e daí eu fico pensando muito, eu adoro matemática, né? Eu sou um dos poucos psicólogos que eu conheço que adora matemática e física. Primeiro que eu conheço. Bom, acontece. Mas é até aquilo da gente pensar, né? Bom, se o copo com sal tá trazendo um resultado, vamos colocar como se fosse negativo. Eu tenho que mexer nessa equação. Sim.
seja adicionar mais água, como tu falou, colocar mais vida, ou colocar outras questões que vão entrar ali também. Exato. Como um suco, ou sei lá, qualquer outra coisa que pode entrar. E tomar o sal na água, sim, seria a resignação Exato. que a gente tá falando. Que eu não mexo, né? Que eu não mexo, eu só aceito fico a ali. equação. Né? Aceito a situação e aceito a equação. Ó, a gente criou uma nova metáfora aí, né? Tá ótimo. Boa. Gostei, agora a gente pode usar, a gente patenteia. Vamos patentear. Exato. Agora sempre vão ter que nos citar. Exatamente. Então a gente vai estar nos livros de arte. Perfeito, gente. Agora tem que nos citar. Mas tu falou sobre valores. Como é que tu classificaria, ou como é que a ACT classificaria o que são valores? Porque a gente fala de uma maneira bem ampla e eu acho que não tá tão distante assim, né? Sim. Mas o que são valores? Eu vou fazer um exercício contigo. Perfeito. Eu tenho o material que tu precisa. Perfeito. Vou fazer 2 exercícios contigo. Vou fazer esse e um outro, tá? Perfeito. Vamos pensar aqui se eu valorizo relações, no geral, né? Relações íntimas. O que é importante pra mim nas relações íntimas? O que relações íntimas têm? Conexão. Me ajuda a pensar. Conexão. Que mais? Conexão, vai ter Afeto. afeto, intimidade, Afeto. Intimidade. parceria. Parceria. Perfeito. Mais alguma coisa? Ah, tá bom. Deixa eu pensar. Eu acho que tá bom. Tá bom. Tá bom, né? Pro exemplo serve. Certo. Só que, se isso é importante pra mim, né? Conexão, afeto, intimidade, parceria, eu também vou sentir desconfortos. Eu também, se eu valorizo conexão, eu posso ter medo da desconexão, né? Então, eu posso ter medo do abandono, por exemplo. É uma possibilidade. O que mais eu posso sentir nas relações íntimas? Inseguranças, né? Insegurança, Frustração. frustração, de repente uma não... A gente pode pensar numa questão assim de não haver uma certa equiparidade, né? De repente uma questão meio de desbalanço. Diferenças nesse sentido? Lidar com as diferenças, acho que sim, né? Ok? Acho que sim. Ok, daí os nossos pacientes chegam para terapia assim, né? Uhum. Eu quero parar de sentir medo, eu quero parar de sentir insegurança, eu quero parar de me frustrar, quero parar de lidar com as diferenças. E aí, se a gente não for psicólogos bem atentos, a gente pode, tá bom. Só que o que vai acontecer se eu quiser acabar com o medo? Eu também vou cortar aqui a conexão, o afeto, a intimidade. Então, a ideia aqui, né, que são os dois lados da mesma moeda, os dois lados do mesmo papel. Quanto mais eu me importo com algo, mais eu corro o risco de sofrer com aquilo, né? Então, os valores, eles têm a ver com o quanto a gente valoriza algo, né? Então, se a gente perde alguém, que é muito importante para nós, se eu amo alguém e eu perco aquela pessoa, eu vou sofrer. Bem, né? Exato. Um trabalho que eu valorizo muito. Se eu for demitida de um trabalho que eu valorizo muito, eu vou sofrer. Então, uma boa maneira da gente pensar sobre valores é pensar assim também. Se tu soubesse, vou te perguntar agora, Léo. Se tu soubesse, Léo, que tu vai morrer daqui a 5 anos. Tá. O que tu faria com a tua vida nesses últimos 5 anos? Hoje, trabalharia menos. E o que mais tu faria? Trabalharia menos para ter mais tempo para minha namorada, para minha família, para os meus amigos. Acho que viajaria para alguns lugares que eu tenho ideia de viajar, mas não tenho nenhum planejamento. Acho que seria mais ou menos isso. Eu gosto muito da rotina que eu estabeleci, né? Então, não pararia de trabalhar, mas acho que diminuiria um ritmo de uma forma bem significativa. E essa pergunta, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é poderosa. E eu acho que ela é simples, mas entra naquilo. Ela é simples, mas ela não é fácil. Exato. Então, se a gente for pensar, tá, o que vale a pena na minha vida? Valores é sobre isso. Que marcas eu quero deixar na minha vida? O que é importante para mim? Os valores, eles são considerados qualidades do agir, certo? Então, o valor, às vezes, as pessoas confundem com o objetivo. Eu quero me casar. Eu quero me formar. Eu quero trabalhar na empresa tal. Mas isso tudo são objetivos, né? E assim, é muito complicado até quando a gente coloca esses objetivos na terapia. Porque a gente não tem controle desses objetivos, né? A gente não tem controle se a pessoa vai casar ou não, conseguir a oportunidade tal, né? Então a gente tem que entender quais valores estão presentes naquele objetivo. Por que casar pra ti é importante? Daí a pessoa talvez poderia entrar aqui.
Conexão pra mim é importante. Bom, e o que que tu tem feito pra te conectar com conexão na tua vida? E aí entra o que a gente falou antes do agir, né? Então, assim, eu posso ser uma pessoa aberta, eu posso me movimentar em direção a promover vínculos. Não, perfeito. E eu acho que isso já desmitifica um pouco essa ideia do que são os valores, né? Porque às vezes, de novo, meu valor é meu objetivo pontual que eu tenho para resolver isso aqui agora. Não, isso é um objetivo. Exato. E vamos entender, porque com certeza tem um valor que talvez está associado aí por detrás, né? Então, e eu acho que nós, como terapeutas, eu digo, muitos colegas, às vezes a gente fica preso no objetivo e a gente não vai dar esse passo a mais, que é entender o significado realmente que está atribuído por detrás do objetivo. Exato. E o valor é muito legal, Léo, porque mesmo se a gente não consegue um objetivo que a gente queria, né? Vamos supor que, ok, meu objetivo é casar, mas não deu certo o meu casamento. Se eu me conecto com o valor está disponível para mim a todo momento. Então, Perfeito. independente se eu tenho um casamento ou não, eu sempre posso ter relações com conexão, com afeto, né? Então, é muito mais amplo e também está muito mais no nosso controle, né? Em como a gente Perfeito. vai agir para se conectar com isso. E o quanto as pessoas, se elas ficam muito focadas em objetivos, também é uma vida, assim, fadada ao fracasso, né? Porque eu chego no objetivo e aí? Tu viu o filme Soul, da Sim, Disney? sim, Tu lembra que tem uma cena que ele... total. É muito boa aquela cena, né? Que ele entra pra fazer o que ele tanto sonhava e daí ele pergunta, mas era só isso? Então ele vê que aquele objetivo não tinha muito sentido, né? E eu não sei se tu já viu, tem um discurso muito famoso de um rapaz que está se formando no ensino médio nos Estados Unidos, e daí tem aquele discurso do primeiro da classe, né? E daí ele vai falando assim que, bom, ano passado eu tinha descoberto que eu estava que eu tava concorrendo de fato para isso. E daí esse ano eu estudei, eu estudei, eu estudei, eu estudei, eu estudei. E eu consegui. E nos primeiros 5 minutos eu me senti ótimo. Mas depois daqueles 5 minutos onde eu tive aquela informação de que eu tinha conseguido, eu pensei e eu refleti sobre tudo que eu abdiquei nesse ano. As relações, as amizades, o meu último ano no colégio. De novo, são coisas que a gente nunca consegue recuperar. E daí é muito isso, né? É por que a gente está agindo de certa forma. O que está motivando esse comportamento? E essa é uma pergunta que às vezes é muito difícil da gente responder porque a gente fica nessa rotina, né? Vai, 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 No vai. piloto automático. Só que se a gente para e pergunta, às vezes as pessoas não sabem responder. Uhum. Eu gosto muito de perguntar, principalmente para pacientes que têm um padrão muito rígido e muito inflexível do que eles querem e tudo mais. Tá, me diz quantitativamente quando vai ser o suficiente? E assim, eu já fiz essa pergunta muitas vezes, tá? E nenhuma vez vem um resultado fechado. Normalmente a resposta que vem é: não sei, nunca pensei dessa forma. Sim. Sabe que aí entra o que eu tava falando antes, que o mindfulness é o pano de fundo da ACT, né? Perfeito. E o mindfulness tem todo esse intuito de conexão com o momento presente. E um dos processos de inflexibilidade seria a atenção inflexível, que é quando a gente fica realmente no piloto automático, ou muito presos em ideias sobre o futuro, ruminando o passado. E isso que a gente se perde, né? A gente vive nessa cultura também tão acelerada que às vezes a gente só vai correndo, correndo, correndo e não se dá conta. Um outro filme, referência ótima pra isso, é o Clique. Lembra? Sim. Muito bom. E é muito interessante, porque ele Ele tem acelera os controle momentos... total, né? Total. E o que ele faz? Ele acelera quando tem desconforto, né? Então, quando tem alguma discussão, qualquer coisa, ele acelera pra passar, passar, passar. E isso é um ótimo exemplo de uma esquiva experiencial, né? Então, assim, eu fujo de tudo aquilo que dói, mas quando eu me dou conta, eu perdi minha vida. E daí daí, de novo, né? A gente cheio das metáforas aqui, fazendo essas analogias. Mas Mais um livro pra conta aí, de Mais um? metáforas. Isso aí é bombar na psico. É. Mas até eu me lembro de uma entrevista que tem o Tom Hanks, ele falando com outros artistas, ele fala, se tivesse uma coisa que tu gostaria de saber no passado, ele fala, isso também vai passar. No sentido de, ok, não adianta ficar tão preso A impermanência. A impermanência, né? E a gente volta para uma dos pilares do budismo. E daí, de novo, mindfulness e budismo andam muito, muito próximos. Sim. E como essa questão da impermanência, ou seja, altos e baixos, faz parte da vida.
Mas tudo. Tanto o momento mais feliz quanto o momento mais triste também vai passar. Exato. Isso para o ser humano é tão difícil, né? Porque o Muito. ser humano, ele quer controlar tudo. O ser humano quer a coerência, ele quer saber tudo que vai acontecer. E aí é legal porque a gente vê esse paradoxo da linguagem. Nós, seres humanos, a gente tem a linguagem que nos ajuda, a gente diz que é uma bênção, né? Nos ajuda a evoluir, a entender, a prever muitas coisas, mas também é uma maldição. Porque aí a gente sofre por cenários que não existem, a gente fica tentando controlar o que vai acontecer. E eu tenho 2 cachorrinhas em casa. Uhum. Eu vejo nitidamente, eu tenho uma cachorrinha que ela não tem uma perninha. Uhum. Tu acha que ela sofre por causa disso? Tá correndo, pulando no sofá, pulando na cama. Eu tenho uma que não tem um olho. Ó, perfeito. Uhum. Como é que ela tá? Feliz da vida. Viu? E normalmente quem olha ela fala assim: Tadinha. coitadinha. E eu falo, coitadinha, tu não viu ela correndo em casa, né? Então, assim, o sofrimento Perfeito. pra ela, ela tá no momento presente, tá se adaptando, tá vivendo a vida dela ali. Ah, perfeito. E daí eu te faço uma pergunta assim é uma pergunta meio desgraçada contigo, eu sei, tá? Mas se tu tivesse que dar uma dica ou alguma forma de facilitar as pessoas a poderem pensar sobre isso, qual é a tua dica para as pessoas conseguirem agir de forma mais alinhada com os valores delas? Eu talvez quem me conhece seja uma resposta um pouco previsível. É inclusive o tema do meu primeiro do episódio do podcast. Eu diria, Depois escutem o podcast da Marcela, tá, gente? Muito legal. eu falo pra essa câmera pra ficar impactante. Isso. Então Ali, tá. ó. Foca ali. Então tá. Eu diria então, foquem em experimentar coisas novas. Se permitam ser ruins em coisas novas. Se permitam se abrir para o novo, mesmo que isso envolva desconforto, incerteza, inseguranças. Experimentem. A gente só sabe o sabor de sorvete que a gente mais gosta se a gente experimentar. E é assim na vida também. A gente só se conhece, sabe aquilo que é significativo para nós e o que não é, se a gente experimentar. Então eu diria, tenham abertura para experimentar as coisas na vida de vocês, que isso já é um ótimo caminho para a gente desenvolver flexibilidade psicológica. Pô, acho que é perfeito no sentido de a gente poder entender realmente que o que a gente tá falando também é poder testar, sabe? E não e entender que a dificuldade vai fazer parte do processo. Eu gosto muito de novo, vai ter um monte de gente que fala isso, né? Mas foquem no processo. Sim, Focar no processo, focar na ação, ficar no presente, né? E como essas coisas elas são difíceis de se fazer. sim, Porque, de novo, a gente fica realmente preso no que os outros estão pensando, o que eu tô pensando, a gente fica muito na nossa cabeça. E quando tu fala dessa questão ah, da nossa emoção, tem alguns estudos que vão falar, né, que a linguagem, ela é ótima, mas a gente consegue expressar, às vezes, muito mal o que a gente está sentindo pela linguagem. Então, o que corrobora ainda mais com a ideia de ficar com a emoção e tentar trabalhar com isso, né? Não necessariamente só colocar de uma forma que seja descrita do que tá acontecendo. sim. Sabe que tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim, ó. A vida não é um problema a ser resolvido, e sim um processo a ser experimentado. Ai, que legal. Né? Gostei. A gente realmente viver esse processo, experimentar isso, porque a nossa cabeça ela fica muito presa realmente no resultado, no controle, na previsão, mas também tem algo tão mágico no desconhecido, na incerteza, quando a gente não sabe quando as coisas vão acontecer, né? Então, assim, se permitir ser surpreendidos pelo novo também é algo muito importante para nossa vida. Ai, muito legal. Gostei da frase. Vou roubar. Então, tá, pode roubar. E Marcela, a gente tá chegando mais perto do nosso final. E como eu tinha te falado aqui, e como o pessoal que acompanha já sabe, o podcast ele tem um certo. Ele faz uma alusão a uma sessão de terapia, né? No sentido de durar em torno de 50 minutos e a gente poder fazer e trabalhar nesse nível. Como é que tu faria um resumo do que a gente falou hoje? Ou como é que o que tu tira da nossa conversa aqui de hoje? Eu acho que uma palavra, a primeira que me vem é significado. Tá. A gente poder dar significado àquilo que a gente faz, estando conscientes daquilo que é importante para nós, né? Eu talvez traduziria com os 3 pilares da ACT: abertura, presença e compromisso. Ai, que legal. Que legal. Eu acho que para todo mundo fica aí uma mensagem muito legal da gente poder conhecer mais a ACT. De novo, às vezes a gente acredita
em mensagens que são passadas de uma pessoa para outra e a gente não estuda, por Sim. exemplo, uma determinada linha teórica. Mas, como um bom nerd que sou, estudem. Vocês vão aprender coisas sobre isso. Sim. E a minha última pergunta, mas acho que é uma pergunta que tu estudou terapia do esquema e tu estuda então um pouco de terapia do esquema, então vai fazer ainda mais sentido para ti. Mas que é a pergunta que eu faço para todos as pessoas que vêm aqui no podcast para realmente para entrevista. Não precisa necessariamente ter um viés psicoterapêutico, mas acho que fala muito de processo e de avaliação mesmo, de onde a gente está, onde a gente foi. Se a Marcela criança ou adolescente estivesse assistindo o podcast aqui agora, o que tu falaria para ela? Nossa, que profundo. Terapeuta do esquema, né? Vai me Tava fazer- demorando. Vai me fazer chorar aqui, gente. Eu acho que eu falaria que eu consegui, né? Nós conseguimos. Nós chegamos lá. E nessa ideia também de que não é um resultado final, mas sim o processo, assim, de me conectar com a pessoa que eu gosto de ser. Então, acho que isso que vem. Eu tenho certeza que ela gostaria muito de escutar isso. E tenho certeza que de uma forma ou de outra é ótimo pra ti te escutar falando isso também. Sim. E aí eu fico muito feliz que tu pode compartilhar isso aqui comigo e com o pessoal. Porque realmente às vezes a gente fica tão distante, né? Os contatos. A gente tem o Reels de 1 minutinho e quando a gente consegue sentar e trocar uma ideia ainda mais aprofundada, é sempre legal. Então, assim, Marcela, primeiro eu queria te agradecer te agradecer muito por ter vindo de Novo Hamburgo, ter participado aqui do podcast, o primeiro gravado aqui no estúdio, então ainda mais especial. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Então, muito obrigado. E fala pro pessoal onde eles podem te achar, como é que eles podem te seguir e tudo mais, que eu tenho certeza que o pessoal vai achar esse podcast e vai querer te seguir também. Bom, então, acho que a pandemia também revolucionou em termos de flexibilidade a minha vida, né? Porque com a pandemia eu fechei meu consultório e eu fui trabalhar só no online. Então, hoje, atualmente, eu só atendo online, dou supervisão online pro pessoal, né, de todo o Brasil, fora do Brasil também, né? O online abre muitas portas. Dou aula também, né? Dou aulas, enfim, em várias instituições. E tenho um canal no YouTube, onde eu falo sobre arte de uma maneira mais descomplicada. E agora eu tenho também um podcast no Spotify que se chama Vida Significativa. Legal. Tudo a ver, né, com o que a gente falou hoje. Acho que não teria como fugir, né? Ainda mais sendo tu e trabalhando da forma que tu trabalha, não teria como fugir disso. Marcela, de novo, muito obrigado. Realmente foi muito legal estar aqui contigo e conversar aqui contigo. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada e vamos colocar nossos livros em prática. Exatamente, né? Bora escrever, né? Bora trabalhar mais um pouquinho. Obrigado. Então tá, brigadão.